Olá pessoal, chegamos a mais um vídeo do canal Mulheres Fortalecem Mulheres, trazendo hoje uma história muito sensível, muito delicada, muito complexa, inclusive pode conter gatilhos de violência, de abuso, e eu gostaria muito que todas nós acolhêssemos com todo amor e afeto essa mulher que compartilha com a gente agora a sua história. Vamos lá. Olá, Karina. Tenho 61 anos, sou de Itabuna, Bahia. Tive uma vida muito difícil, mas venho vencendo um dia de cada vez. Aos 5 anos de idade, perdi a minha mãe. Não tive família, não tive um lugar onde me acolhessem como uma criança órfã de mãe. Sou filha de um pai rico e de uma mãe pobre. Mas um pai que, quando eu nasci, há 61 anos, ele tinha uma vida financeira muito, muito boa. Casou-se com a minha mãe, só que a minha mãe vivia abandonada por ele. Ele tinha uma mulher em cada lugar por onde passava. Tinha de tudo, vivia bem de todas as formas, mas a família era abandonada por ele. Minha mãe teve 9 filhos, sobreviveram 3. Um pouco depois que eu nasci, minha mãe teve um outro filho que nasceu morto. E a partir de então, ela não teve mais saúde. Teve câncer no útero, naquela época não tinha os recursos que tem hoje. E ela também não tinha condição. Não tinha ninguém para ajudar. Era tudo muito difícil. Naquela época, as pessoas se afastaram da gente porque achavam que a doença era transmissível. Então, vivíamos sozinhos. Mas sempre tinha aquelas pessoas que nos ajudavam, nós nunca saímos à rua para pedir nada para ninguém. Minha mãe sempre foi uma mulher muito íntegra, mas a gente passava muita necessidade e Deus botou na nossa vida 2 famílias que nos ajudavam. Nós íamos nessas 2 casas. Uma nós íamos meio-dia e a outra nós íamos à noite, pegar o alimento pronto. Eles nos davam a comida pronta. Antes da minha mãe morrer, meu pai voltou para casa sem nada, com um saco nas costas e uma muda de roupa, e 15 dias depois que ele voltou, a minha mãe faleceu. Meu pai era uma pessoa muito ruim, muito carrasco, não com os filhos, mas com a minha mãe. Então vivi com ela esse pouco tempo, ela em cima de uma cama e nós praticamente sem pai e sem mãe. Depois que ela morreu, meu pai ficava comigo, mas chegava na casa de alguém e falava: "Olha, dona Fulana, cuida dessa menina aqui para eu receber um dinheiro." Ele me deixava naquela casa e voltava 2, 3 meses depois. Aí ele me tirava de lá e me levava para outra casa e fazia a mesma coisa. Nesse período que eu ficava nessas casas, eu lavava a louça, fazia os serviços da casa para ganhar a comida. Então muitas vezes eu ouvia alguém falando: "Ah, brinca aqui com essa criança para eu ir ali que eu te dou um pão." Eu ficava ali com a criança, ganhava o pão, sempre era pão velho e era assim que eu me alimentava. Às vezes ele me deixava numa casa que me davam bons alimentos, mas às vezes deixava em um lugar que só me davam se eu fizesse as coisas. Assim foi até eu fazer 10 anos. Quando arrumei um emprego para cuidar de uma criança, eu tinha 10 e a criança tinha 1. Mas eu era tão debilitada que não conseguia segurar essa criança no colo. Eu brincava com ela, cuidava dela, dava comida, água, essas coisas que eu fazia. Não dava banho, não trocava, não fazia nada disso. Não lembro quanto tempo fiquei nesse emprego, que eu não tinha salário. Eu recebia comida, a casa e só. Depois me arrumaram um lugar que eu recebi um dinheiro, não lembro quanto, mas ganhava um dinheiro que eu lembro que conseguia comprar minhas coisas pessoais. E foi então que eu comecei a calçar os pés, a ter um chinelo, a comprar um vestido, porque até então eu andava descalça. Eu não tinha sapato, chinelo, não tinha. Naquele tempo o chinelo havaiano era chique. Tinha um parecido que a gente comprava, mas quebrava rapidinho. Então, quem conseguia comprar um chinelo bom era um sucesso. Então fui trabalhando nessa casa, mas era assim: 7 horas da manhã eu tinha que estar com a mesa posta. E a mesa posta não era só o pão. Tinha que ir na padaria, comprar o pão, mas tinha que ter o cuscuz, batata cozida, tinha que ter o leite fervido, o ovo frito. Na família, uns iam para a escola, outros iam trabalhar. Quando fosse 11h30, eu tinha que estar com o almoço pronto, mesa posta. Mais a arrumação da casa,
roupa para lavar, para passar, a faxina. Começava a faxina na quarta-feira, terminava no domingo. Então era um trabalho escravo. Eu acordava às 5 e muitas vezes eu ia dormir às 4, às 3. Era o tempo que restava para dormir, porque eu tinha que fazer tudo, limpar a cozinha todinha. Depois do almoço eu tinha que lavar todo o chão. Depois da janta eu tinha que lavar de novo todo o chão da cozinha. Era como fazer faxina 2 vezes ao dia na cozinha toda, além de tudo que eu fazia. Quando eu terminava, eu tirava a roupa para tomar banho, sentava no vaso e dormia. Mas logo tomava banho e começava tudo de novo. E muitas vezes, quando minha patroa acordava, e eu estava fazendo as coisas na cozinha, ela ia, olhava a louça e falava: essa louça tá suja, tem que lavar tudo de novo. Eu lavava tudo de novo. Era um trabalho escravo. Eles eram lojistas e tinham uma loja. No domingo eu tinha que ir para a loja limpar, faxinar a loja toda. Comércio fechado e eu trancada lá dentro fazendo faxina. E eu lá fiquei até uns 14 anos. Nesse tempo todo eu nunca tive como estudar. Eu trabalhava em casas de pessoas ricas e as escolas de periferia eu não tinha como chegar, eles não deixavam eu ir. Então, nessa época, eu não tive a possibilidade de estudar. Essa foi a minha infância. Eu vivi isso quando eu era criança. Resolvi sair dessa casa porque não aguentei mais. Nessa época, meu pai morava numa roça e pensei: vou embora ficar com meu pai. Fui para a roça ficar com ele. Na minha cabeça eu ia descansar, mas fui trabalhar na roça, na colheita de cacau, que eu sou baiana, trabalhava na roça. Tinha o meu dinheirinho, tinha minhas coisas. Fiz 15 anos. O sonho da minha vida era ter uma família, ter uma casa, um lar. E conheci lá o pai dos meus filhos. Ele me pediu em namoro para o meu pai. O meu pai falou que não era para casar com ele, que ele não tinha nada para me oferecer, que eu ia ter uma vida muito ruim. Era uma pessoa muito pobre, trabalhava na roça. Mas eu, com aquele desejo de ter uma família, de ter um lar, de não viver mais na escravidão, comecei a namorar ele mesmo assim. Namoramos uns 6 meses. Aí conversamos e nós não tínhamos condições de casar, porque era tudo muito difícil. Não tinha condições. Ele me chamou para fugir para casa dele. E ele trabalhava numa fazenda. Ele conversou com o dono da fazenda e ele deu uma casa pra gente morar e eu fugi com ele. Meu pai me excomungou e foi aquela tribulação. A moça que fugia de casa, nossa, era um crime. E eu fiz isso. Fui morar com ele, fiquei 10 anos com ele. Tive 4 filhos. Meu primogênito, que hoje está com 44 anos. Meu segundo, que está com 40 anos. Tive outro que está com 39 anos. Depois tive uma menina. Foi outro sofrimento. Eu sempre quis uma filha e ela morreu com problema de coração, porque naquela época não tinha tratamento. Com 1 ano e 3 meses, perdi minha filha, um sofrimento muito grande. Se ela estivesse viva, hoje estaria com 38 anos. Eu morava com o pai dos meus filhos, ele não fazia nada de mal para mim, mas vivíamos uma vida de muita fome, passava muita fome, porque ele trabalhava a semana inteirinha e quando era fim de semana, ele ia para a cidade fazer comprar os mantimentos, alimentos e quando ele chegava com uma mão na frente e outra atrás. Não trazia nada, nem dinheiro, nem nada. Quantas vezes coloquei água com açúcar para os meus filhos beberem? E aquilo foi me causando uma tristeza, uma angústia. E falta de experiência, falta de ter alguém para conversar, uma falta de ter alguém para aconselhar. Nós dois, um casal muito jovem. Um dia eu amanheci muito revoltada. Não aguentava mais passar tanta fome e saí de casa. Larguei ele, deixei as crianças com ele, arrumei um emprego, voltei, peguei as crianças, a casa era minha, vendi minha casa, comprei outra em outra cidade e fui viver com os meus filhos. Mas 3 crianças pequenas, eu trabalhando de doméstica, deixava eles sozinhos. Não tinha creche, não tinha como pagar para alguém cuidar e foi um sofrimento muito grande. Que se eu for contar tudo, não tem como resumir. Como eu não tenho leitura, não sei resumir, porque foi muita coisa que eu passei na vida. Eu tinha uma irmã que morava aqui em São Paulo. Ela me chamou para vir morar para cá. Vem para cá, pelo menos aqui você está perto da gente. Tinha 2 irmãs que tinham vindo embora para São Paulo e só eu tinha ficado lá. E eu vim.
Minha irmã me mandou o dinheiro da passagem e eu vim embora com os meus filhos. Fui morar na casa da minha irmã. Ela tinha 4 filhos e eu os meus 3. Pensa no sofrimento. Mas eu cheguei num domingo. Quando foi na segunda-feira da outra semana, eu já estava trabalhando. Arrumei um serviço num restaurante de ajudante de cozinha e fui trabalhar. Ela olhava os meus filhos enquanto eu trabalhava. Nessa época, o frio era muito frio. Meu filho quase morreu de hipotermia na escola. Eu não tinha roupa, não tinha as coisas. Mas as mães da escola se compadeceram e começaram a levar roupa para os meus filhos. Minha patroa deu roupa das crianças dela. Mas tinha um outro problema. O meu cunhado bebia muito e aí ele começou a dar em cima de mim. Quando eu estava dormindo de noite, ele ia para minha cama. Eu acordava com ele se esfregando em mim, passando a mão em mim. E ali eu fiquei com muito medo de falar para minha irmã, com medo dela não acreditar, e começou outro sofrimento. Um dia, eu estava quase na hora de sair do meu trabalho, meu patrão me chama que tinha um homem me procurando. Disse: "Que homem?" Quando saio, era o meu cunhado, dizendo que tinha ido me buscar. "Como assim você veio me buscar?" E eu saí e ele falou que estava apaixonado por mim. Aquela tribulação toda, e eu respondi para ele: "Eu volto para a Bahia de carona, a pé com os meus 3 filhos, mas não me deito com você. Você é marido da minha irmã, você tinha que me respeitar." E ele me respondeu: "Se você não ceder para mim, eu vou ser o diabo na sua vida, porque vou te atormentar de todas as formas." E o que ele fazia? Ele maltratava os meus filhos. Minha irmã deixava comida para mim, ele comia ou jogava fora e eu quieta. Não falava nada para minha irmã. Quando era de sábado e eu ia trabalhar, eu comia no trabalho e só voltava a comer na segunda-feira, porque no domingo ele não deixava eu comer. Minha irmã obedecia a ele. Nunca perguntava o porquê de tudo isso. Ele chegou a queimar o meu filho. Cheguei do serviço, meu filho estava queimado, com a mão queimada, e perguntei o que tinha acontecido. Ele respondeu: "Foi o tio." E eu não tinha para onde ir com 3 crianças. Nesse período, saiu uma moça que trabalhava comigo, mas no período da noite, e eu fui pedir a vaga para o meu patrão. Mas meu patrão percebeu que eu não estava bem e perguntou o que estava acontecendo. Eu contei tudo para ele. Ele deixou eu ficar no fundo, dormindo um pouco, porque eu não dormia com medo do meu cunhado me atacar, não dormia por causa da fome, porque ele não deixava eu tomar banho quente, eu não podia ligar o chuveiro para tomar um banho. Um frio. Eu cansei de entrar debaixo do chuveiro frio e molhar a cabeça adormecer toda por causa do gelo d'água. Meu cunhado chegou a falar para minha irmã que aquele dinheiro que eu estava dando para eles não dava para cuidar de um filho meu, quem dirá de 3. Eu recebia o envelope de dinheiro, do jeito que eu recebia, eu dava para ela. Aí eu comecei a trabalhar, das 7 da manhã à meia-noite. Meu patrão me deu a vaga porque ele sabia de tudo. Mas eu chegava em casa, eu ia lavar roupa ainda. Lavava tudo de todo mundo. Roupa de cama, tudo. Não dava tempo de dormir, tinha que voltar para o serviço. E no fim de semana eu não dormia, porque eu tinha medo do meu cunhado me atacar. Até que o meu patrão chegou em mim e falou: "Por que você não vai embora de volta para a Bahia? Eu te ajudo aí." Então decidi ir, porque eu sozinha não tinha como comprar as passagens. Todo o meu dinheiro ficava com a minha irmã. Aí o meu patrão comprou as passagens para mim, comprou umas coisas para eu vender lá na Bahia, umas bijuterias, umas coisas, e eu fui embora. Minha casa estava lá, eu tinha casa lá na Bahia, né? Tinha deixado minha casinha lá. Aí voltei com as crianças, comecei a vender minhas coisinhas, tipo camelô. Comecei a vender, estavam boas vendas, porque era uma época de fim de ano. Mas aí, quando passaram as festas, pronto, acabou. Não conseguia vender nada, falei: "Meu Deus, o que eu faço?" E eu sempre em contato com o meu patrão. Aí eu comentei com ele que eu estava sem vender nada e sem arrumar serviço. Aí nesse período, uma amiga minha herdou uma casa, porque o pai dela faleceu, e a casa ficou para ela. Ela morava sozinha, era solteira e só tinha uma irmã pequena. Aí ela me mandou uma carta, naquele tempo era carta, mandou uma carta para eu voltar para São Paulo e morar com ela. Só que ela não podia ficar com os meus 3 filhos, porque tinha a irmãzinha pequena. A menina tinha uns 5 anos na época. Aí eu só podia ficar com o mais novo.
Então, o que que eu fiz? Tive que escolher entre ficar lá com os meus filhos, passando necessidade porque eu não arrumava serviço, ou vir embora, ter um serviço e deixar meus filhos com o pai deles. Então conversei com os meus 2 filhos mais velhos e falei: a mãe não tem como ficar com vocês porque a mãe não tem onde ficar e nós temos que ir embora. Eu consegui o dinheiro das passagens, falei com o pai dos meus filhos que estava em São Paulo também para me esperar na rodoviária. Cheguei na rodoviária, ele estava me esperando. Eu avisei que ia deixar os meninos com ele até arrumar uma casa para morar. Ele me disse que não queria. Eu não quero. E ele ficou conversando distraído. Eu só virei as costas e deixei meus 2 filhos com ele. Deixei os dois e fui só com um para casa dessa amiga. Essa mulher, quando fui contar a sua história, ela me mandou vários áudios e eu transcrevi, né, a história, eu escrevi, passei para texto. E nesse momento ela teve que fazer uma pausa, porque ela se emocionou muito. E de fato deve ter sido um momento muito doloroso, né? Continuando. Aí eu comecei a trabalhar de novo, eu não pagava aluguel, fui juntando dinheiro. Eu saía do serviço e ia ver meus filhos em Santo Amaro, saía de Itaquera e ia para Santo Amaro, ver meus filhos todo domingo, o único dia que eu tinha folga. Tinha dias que não dava para ficar, eu só ia lá, beijava eles e voltava, porque eu não tinha como ficar com eles. Eu trabalhava de tarde e ficava de manhã com a irmã da minha amiga, e ela trabalhava de manhã e ficava com meu filho à tarde. E assim foi prosseguindo. Ficamos uns 6 meses assim, até que ela precisou trabalhar outro horário também e tive que pagar alguém para olhar meu filho. Eu chegava tarde às vezes, chorava de ver meu filho sujo, com fome. A moça que cuidava deles pegava a comida que eu deixava para o meu filho, dava para os filhos dela e deixava o meu filho com fome. E eu trabalhando e lutando para conseguir guardar um dinheiro e alugar uma casinha, porque a minha meta era buscar meus filhos, porque toda vez que eu ia ver eles, eles me pediam, pelo amor de Deus, me leve embora, eu não quero ficar aqui. Até que um dia essa minha amiga foi para o Rio de Janeiro, um fim de semana, e quando voltou, veio com um homem para morar com ela, sem conhecer o moço, sem nada. Ela saía para trabalhar, o homem ficava nu, me mostrando o corpo dele, e eu ficava em desespero. Ia tomar banho para trabalhar, ele ficava na porta, batendo na porta. E eu desesperada, com medo dele arrombar a porta. Eu conversei com outra amiga do trabalho, contei o que estava acontecendo e ela me chamou para ir para casa dela, até eu arrumar um lugar. Eu conversei com a minha amiga que eu estava morando, falei que como ela tinha casado, estava sentindo que estava atrapalhando ela e decidi ir embora. Fui morar com outra amiga e fiquei 2 meses. Consegui arrumar uma casa de 2 cômodos, mas eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha era pouca coisa que eu tinha trago da Bahia: prato, copo, panela. E continuei na luta trabalhando para comprar as coisas, tudo com muito sacrifício. Quando eu consegui comprar a beliche e o fogão, aí eu fui buscar os meus filhos. Nessa época eu já estava namorando um homem, um bom homem, e ele me ajudou a alugar uma casa maior, com 3 cômodos. Ele me ajudava a pagar o aluguel, até que apareceu um terreno numa cidade próxima para comprar. Uma irmã me ajudou a pagar a entrada do terreno e comprei. Aí, aos poucos, fui pagando o aluguel, comprando material para construir, mas como eu fazia? Eu pagava tudo isso e a comida que eu comprava eu só dava para os meus filhos. Quando eu não conseguia dinheiro para comida, eu mandava meus filhos para casa do pai deles. E uma amiga do trabalho me perguntou um dia por que nunca me via ir para o refeitório, nunca me via comendo. E eu contei para ela que a comida que eu consigo comprar eu deixo para os meus filhos. Ela então me pediu para trazer uma marmita vazia que ela ia fazer e trazer para mim todos os dias, sem ninguém saber que ela fazia isso. E foi assim um tempo até eu conseguir mudar. Mudei de casa, não tinha porta, não tinha janela, só a casa construída. Eu já tinha comprado, mas não tinha colocado ainda. Mas para sair do aluguel, eu já me mudei com os meus filhos pequenos assim mesmo. Depois de uns 12 anos, que meus filhos já estavam grandes, rapazinhos, eu me casei com meu namorado. A gente só namorou antes porque eu tinha medo dele maltratar os meus filhos. Mas a gente casou e eu amava muito meu esposo. Eu ainda amo meu esposo, como pessoa.
Eu ainda amo muito ele. A gente era um amor mais lindo do mundo, um casal lindo. A gente chegava nos lugares e as jovens falavam: eu quero ser assim, igual a vocês. Falavam: chegou o casal 20. Mas eu sempre desconfiava que tinha alguma coisa errada com o meu esposo. Mas eu não sabia o que era, eu não sabia, não conseguia descobrir o que era. Aí, quando foi um dia, eu cismei e falei que ia descobrir o que era. Ele era um marido muito, muito bom. Ele trazia flores para mim no meio da semana. Não tinha dia. Se eu estivesse em casa e falasse que queria comer alguma coisa, mesmo que ele estivesse no serviço, ele saía e comprava para mim e me levava em casa. Até que eu descobri, ele tinha relações com outros homens. E foi então que começou um inferno na minha vida. Eu não aceitava, eu não queria que ele me deixasse. Eu amava tanto que eu perdoava se ele deixasse. E ele falava: é isso mesmo. Se você não contar para ninguém, eu vou ser o melhor esposo para você, se você aceitar essa minha condição. Mas eu fiquei muito triste porque eu achava que ele não tinha que ter me enganado tanto tempo. Eu me senti traída, enganada. Ele tinha que ter me contado antes da gente ter casado. Mas ele não me deu o direito de escolha. Isso me entristeceu muito, muito. Hoje estamos em processo de divórcio. Não tenho mais contato nenhum com ele. E aconteceram, nesse tempo, algumas outras coisas na minha vida. Que chegou num nível que eu tinha 18 mil de impostos atrasados. Tive que fazer o Bolsa Família e um dos meus filhos é dependente químico. Morava no fundo de casa com a esposa e meus netos. Ele sabe que eu não gosto de coisa errada, eu nunca gostei, nunca apoiei. Então a minha presença incomoda ele e a esposa. Aí veio outro sofrimento, porque eles começaram a me maltratar. Ele vinha aqui para me bater. A minha sorte, vou falar assim, que eu sei que não é sorte, é Deus, foi que quando ele entrou aqui dentro de casa para me bater, a minha nora estava aqui. Foi preciso minha nora se levantar e ir para cima dele. Não deixou que ele fizesse nada comigo. Aí eu comecei a ficar aqui trancada dentro de casa com medo. Você imagina uma mãe com medo do próprio filho que tanto sofreu para criar? Era muito triste. Eu comprava o gás, quando ia ver, o gás estava vazio, que ele trocava e botava um vazio. E eu pedi para ele ir embora. Falei que não tenho condições de viver desse jeito. Aí que virou uma confusão mesmo. Porque a esposa dele me xingava, saía no quintal, chamando de tudo quanto é nome. Foi uma tortura para mim. Mas eles foram embora, só que eu não vejo meus netos mais. Tiraram de mim os meus netos que eu tanto amo. Não deixam eles vir me ver, não deixam eles falar comigo. E eu tô vivendo tudo isso agora. Mas me sinto uma vencedora. Hoje eu vivo aqui com medo do meu próprio filho, da minha própria nora, trancada dentro de casa com medo deles. Mas já tô melhor. Comecei a fazer terapia. Tem 1 ano e pouco já fazendo terapia, devido a tudo que eu passei. Mas graças a Deus estou me recuperando, né? À vista que eu estava, eu já estou bem. E em momento algum eu desisti. Nenhum momento eu deixei de crer. É sempre crendo que dias melhores virão. É sempre crendo e graças a Deus que nada disso me deixou uma pessoa amarga, uma pessoa revoltada. Não é fácil, não tem sido fácil, mas eu procuro levar tudo com leveza, acreditando que eu ainda vou ter momentos felizes, que eu ainda vou dar a volta por cima, que eu ainda vou olhar para tudo isso acreditando que eu ainda vou ter momentos felizes, que eu ainda vou dar a volta por cima, que eu ainda vou olhar para tudo isso e só como experiência de vida, não com dor, com sofrimento. A terapia tem me ajudado muito. Hoje eu tô aqui, minha filha, sobrevivendo. Acho que sobrevivendo. Estou aqui, faço uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e é isso. Acreditando em Deus ainda mais, por ter me feito uma vitoriosa, para passar por tudo isso e não desistir. Momento algum eu desisti, em momento algum. E em momento algum eu passei nada de ruim para as pessoas que me rodeiam. Não tem como não se emocionar com a história dessa mulher.
que venceu e continua vencendo aí tantas e tantas lutas. Eu espero que onde ela estiver, ela receba todo o nosso carinho, todo o nosso afeto, se sinta abraçada e que seja também uma história de inspiração para todas nós. Se você quiser contar a sua história aqui no nosso espaço Mulheres Fortalecem Mulheres, vocês podem entrar em contato aqui comigo ou enviar sua história por e-mail mulheresfortalecemmulheres@gmail.com. Até a próxima!